Olá, já é segunda-feira e tem mais um assunto interessante para você curtir. Hoje vou falar um pouco de AIDS. Você sabe o que é AIDS? É imunodeficiência adquirida. Quando minha esposa ganhou o primeiro filho, isso em 86, já faz tempo, né? Era o início de tal de AIDS aqui no Brasil. A gente não conhecia sobre essa síndrome, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, pouquíssimas pessoas foram infectadas por um vírus bem interessante. Chama-se dentro do grupo rotavírus, e esse vírus chamado HIV hoje, naquela época não era muito bem conhecido. Eu me lembro que quando minha esposa deu parto normal e 6 dias depois ela teve uma hemorragia vaginal que abaixou sua hemoglobina para 5,6, realmente bastante anêmica. Ela não podia levantar sozinha e, por causa de hipotensão postural, ela ficava tonta até caía. Eu sempre tinha que acompanhar, ou então ela segurando algum lugar e levantar. E muita gente falou assim: vamos fazer transfusão de sangue porque perdeu muito sangue. Falei, negativo. Eu não sabia se realmente o sistema de banco de sangue de São Paulo estava plenamente preparado para não ter vírus HIV, e aí não fiz a transfusão de sangue. Bom, hoje conhece muito mais sobre HIV, sobre AIDS, e também tem coquetel de tratamentos. Mas é uma coisa bem interessante dos pesquisadores de HIV e também sobre esta síndrome. Eles descobriram coisa bem interessante. Não são todos que forem infectados por HIV desenvolvem esta síndrome. Uma pequena porcentagem, segundo estatística, por volta de 0,5% das pessoas infectadas não desenvolvem síndrome. É muito interessante. E daí eles fizeram pesquisa. No caso de infecção por HIV, acontece o seguinte: no momento que foi infectado, vai aparecendo, então, depois de alguns meses, pode aparecer sintomas ou não. E assim a pessoa vai gradativamente desenvolvendo a síndrome ou infecções oportunísticas, e assim, então, a pessoa, mesmo fazendo o tratamento, difícil de manter dentro da estatística, que é por volta de 7 anos de sobrevida. Mas interessante que a pequeníssima porcentagem das pessoas, que na realidade poderia ser muita porcentagem, até mesmo todos, mas como? Sabe que quando eles fizeram dosagem, contagem de células de defesa, principalmente célula T. Entre célula T, um subgrupo chamado CD4. É uma célula muito específica, que são destruídas por vírus HIV. Então, quando o vírus entra no nosso organismo, esse vírus dirige exatamente para esta célula CD4 e começa a destruir. E assim
imunidade da pessoa começa a enfraquecer e aparecem as infecções oportunísticas, que quer dizer, normalmente entrada daquele micróbio não geraria nenhuma doença, nenhuma infecção, mas quando esta célula CD4 diminui, estas bactérias bem simples pode provocar uma infecção. Então, aí imunologistas consideram que começou então tal de síndrome AIDS. E também, bem interessante, quando células de defesa funcionam bem, entra o vírus, esse rotavírus, HIV, esse rotavírus tem uma tipo cápsula, casca. Dentro dessa casca, então, existe a matéria genética. Sabe o que acontece? Células de defesa, assim que vírus entra na célula, no nosso organismo, imediatamente fabrica uma proteína. Eles deram o nome de TRIM5, T-R-I-M. Parece que trem, né? Mas é a sigla, TRIM5. É uma proteína que envolve toda essa casca de vírus e simplesmente desmembra, tira, quebra toda essa casca. E assim, vírus é destruído. Uau, que maravilha! Proteína TRIM5. Lembre bem dessa proteína. É capaz de destruir todo vírus HIV. Então, HIV destruído e você nem ficou infectado. E mais uma coisa, depois que destruir, outras células que identificou HIV produzem enzimas. É uma cadeia de reações onde estas enzimas fazem lembrar que quando entrar próxima vez novamente HIV, já está pronto para destruir. É uma maravilha, né? Sabe que isso é em relação para qualquer tipo de micróbios? Assim que funciona nosso sistema imunológico. Por causa disto, você pode ter certeza, quando você estiver bem, o que é bem? Suas células de defesa funcionar bem, célula T, célula B, célula dendrítica, subgrupos de célula T, também neutrófilos. Quando todas estas funcionarem bem, sabe que pode entrar qualquer micróbio, qualquer corpo estranho. Todas estas células são capazes de destruir todos os micróbios, inclusive HIV, Ebola, enfim, qualquer tipo de invasor. Agora você pergunta, como que então faz? Tem que fazer o quê para que estas células funcionem bem? Sabia que você iria fazer essa pergunta. Todo mundo pensa que tem que fazer alguma coisa, mas sabe que não? Sabe que dentro do seu organismo já está funcionando bem. Só você não atrapalhar. Deixa que funcione bem. Não atrapalhe. O que quer dizer? Como que eu não atrapalho? Aí sim, aí a gente tem que relembrar. Realmente relembrar, porque já falei várias vezes este assunto. Relembrar que nosso organismo é criado.
Este organismo que funciona é criado, não é um resultado de por acaso. Por ser criado, existem regras. Assim como quando você compra qualquer equipamento elétrico, eletrônico, vem manual do fabricante. Então nós também temos esse manual. Deixa eu resumir rapidamente esse manual em 8 elementos. Como são células de defesa também são células. Precisa de alimento, precisa de oxigênio, precisa de água, precisa de, que mais? Descanso, precisa receber tudo isto, nutrientes, oxigênio, água, de que jeito? Através de circulação de sangue. Para isto precisa ter então atividade física onde coração manda todos esses elementos necessários para cada célula. Exercício físico. Sabe que o raio solar é coisa impressionante. Raio solar. Precisa ter raio solar para que células funcionem bem. Alguém fala, o tal alimento é importantíssimo, mais do que outro. Por isso que tem que comer mais aquilo. Tudo bem. Oxigênio é importante. Eu diria, cada elemento essencial precisa estar todos bem equilibrados e harmoniosos, tal de temperança. E, acima de tudo, se você confiar no seu Criador, que está mandando o clique para células funcionarem bem, aí fecha. Repetindo, nutrientes adequados, bem balanceados, exercício físico, água, raio solar, temperança, o ar puro, repouso, confiança no poder divino, são regras da vida. Se você observar todos esses elementos da forma que seu Criador tão bondosamente nos oferece, não somente célula de defesa, CD4, célula dendrítica, célula B, neutrófilos, restante de todas as suas células receberão abundantemente cada clique do Criador e HIV acaba. É uma beleza, não é mesmo? Tomara que esta semana você experimente na prática de vivenciar New Start, 8 elementos das regras da vida, para que você então confirme que há um Criador e você é uma criatura de Jeová e você fez a escolha voluntária para ouvir a sua voz. Você terá vida em abundância.